Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. O programa de hoje traz um convidado muito especial, professor e advogado de carreira, especialista em direito civil, mediador e conciliador habilitado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, um grande advogado, um grande amigo. O Ceará em Pauta recebe hoje o doutor Matheus Silva. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ceará em Pauta. Eu sempre tenho o costume de dizer aos meus convidados, normalmente eu busco conversar com pessoas da sociedade, busco conversar com pessoas da política, do direito, da cultura, para que as pessoas, principalmente também da educação, para que as pessoas saibam que isso aqui é uma conversa de calçada. Imagino que isso aqui é um banco de madeiras, tem 2 tamboretes aqui tem uma cerveja, um café, eu sei lá, e aqui tem um pé de pau para que a gente possa conversar livremente. Esse espaço aqui é todo seu. Seja muito bem-vindo ao Ceará em Pauta. Queria saudar, Breno, pelo convite. Muito obrigado. E por que não também, um colega doutor, também aqui ajudando nessa conversa, Estamos aqui, então, debaixo, dessa árvore, que cobre, a nossa vida, cotidiana, que são essas nossas convivências, nossas relações sociais. Gostaria de agradecer o espaço aqui na Sertão TV, 180, Sistema Maior de Comunicação, que já é também um espaço que a gente tem um costume, uma alegria de frequentar, de ter aqui na nossa região esse canal de comunicação. Quando você me fez o convite, Breno, eu pensei, eu nem pensei só qual dia, qual horário, já preciso encaixar, porque eu também já não posso recusar esse convite, porque é de uma pessoa especial, também lhe tenho bastante admiração por tudo que você fez enquanto gestão de centro acadêmico, no curso de Direito, na nossa instituição, que passamos juntos, vivenciamos praticamente as mesmas experiências conjuntamente, e é uma alegria estar aqui hoje podendo conversar com você, trocar um papo, uma conversa sobre algumas dinâmicas, interpelando, descobrir aqui, que também vou falar também um pouquinho sobre a minha vida. Não sei se vai ser tão interessante para você que vai estar vendo, mas a gente tem algumas experiências a contribuir, a trocar, como educador, como advogado, também como pessoa, Como pessoa também tenho as minhas vivências, as minhas histórias, que talvez a gente consiga aí partilhar, conversar alguma coisa que possa conversar com a sua história também, Então, já desde logo agradeço o convite, e também estamos aí abertos para as contribuições, para as interpelações, e vamos botar essa conversa para frente, que daqui a pouco a broaca chega, Pronto. Matheus, seguinte, cara, a vida ela é muito dinâmica, assim como a política, E tudo que a gente faz hoje tem um impacto muito significativo, não só nas nossas vidas como professores, como educadores de fato, mas também na nossa atuação jurídica. Não é algo meramente superficial, é algo mais humano, é algo mais que vai ao fundo da alma, é uma espécie de tratamento, E eu quero saber como foi que se deu o início na carreira, como educador. Inicialmente, como ingressou na educação e fez entender a educação como vocação. É interessante essa pergunta porque ela me coloca, ela me joga para um lugar do passado não tão recente, Eu tenho 26 anos, completo aí próximo mês 27, mas a história da educação na minha vida ela começou muito tempo atrás, Meu arranjo familiar, posso assim falar, ele já foi praticamente um berço que me colocou dentro dessa dinâmica, da educação. Como assim? Eu sou filho, de mãe solo, que sempre batalhou, de forma sozinha para poder criar os filhos, fora a mim, Tenho mais 3 irmãos por parte materna, Porque por parte paterna ainda teve outras aventuras do meu genitor por aí que me deram outros irmãos. E nesse ambiente, minha mãe trabalhava como secretária do lar, empregada doméstica na casa de uma senhora. E essa senhora era a madrinha dela e a minha mãe muito cedo começou a trabalhar na casa dela.
E elas criaram, né, ali um vínculo de convivência muito forte. Quando minha mãe engravidou de mim, né, essa senhora, que hoje eu chamo, né, de vó, e há para mim uma relação de maternidade afetiva, inclusive, né, não, apesar de chamar de vó, mas o sentimento e toda a convivência que nós temos é como uma outra mãe também. Essa senhora, né, a Estela, né, que também não teve filhos, também foi uma mulher de muita luta, sempre de família, veio também de família humilde, cursou só até a 3ª série. As minhas mães, eu posso assim dizer, são pessoas pouco letradas no sentido acadêmico, no sentido escolar, mas muito letradas em vida, né, em experiência, e agradeço essa carga, né, que hoje eu posso ter a partir da experiência delas. Então, nessa convivência, essa senhora pediu, inclusive, a minha guarda, numa época em que a concessão de guarda lá era muito mais simples, né, do que era hoje, né, era a adoção à brasileira, né, que acontecia. Então, eu sempre fui convivendo dentro do lar da minha avó e junto da minha mãe. E foram vindo os meus outros irmãos e tudo mais, mas sempre é uma coisa que desde pequeno foi algo que eu me acostumei corriqueiramente a escutar, é que eu deveria me dedicar aos estudos, que eu deveria me dedicar na escola, porque isso era o futuro que eu poderia ter nas mãos, né? Isso partindo da realidade de 2 mulheres que vivenciaram de perto a realidade da pobreza, a realidade muitas vezes da fome, né? Eu posso dizer que eu nunca passei fome na vida, assim, enquanto criança, enquanto adolescente, e nenhum dia eu pude me queixar, quer dizer, hoje eu estou com fome porque eu não tenho o que comer. Mas minha mãe já vivenciou isso, minha avó vivenciou isso, né? Meus outros familiares, a grande maioria vivenciou essa experiência da fome, do medo, da insegurança. E sempre bateram, então, nessa tecla da educação. Desde pequeno eu cresci em escola, estudando em escola particular. E é interessante porque foi ali também, dentro da escola particular, que eu vivenciei as primeiras experiências de, entre aspas, desigualdade. Porque eu comecei a perceber várias diferenciações, né? Embora que hoje eu tenha essa compreensão ampla, né? Mas como criança eu sentia, mas eu não conseguia ainda dar nome ao que era cada uma dessas realidades. Na minha sala, eu tinha colegas de sala, que até hoje, inclusive, ainda lembro nome e sobrenome, inclusive, né, hoje sou professor de alguns, já fui professor de irmãos de alguns dos colegas que estudei, hoje sou professor de um dos colegas que estudei ainda lá quando criança, né, uma dinâmica da vida, como você falou, e eu conseguia perceber, olha, esse colega tem uma mochila de rodinha. E eu parei para perceber, eu nunca tive uma mochila de rodinha. Por que eu não tenho uma mochila de rodinha? Né? E eu chegava em casa e interpelava, não, porque a gente não tem como comprar. Beleza. E isso ia ficando, né? Nossa, de pessoas, hoje, compreendo, né? Pessoas pretas na sala, né? Tem bem menos do que tem de pessoas brancas, por exemplo. E depois você vai crescer, você vai perceber. Na escola pública é o contrário, né, dessa. Hoje talvez nem tanto mais porque está mais miscigenado, mas na minha época tinha ainda um pouco mais de separação, não proposital, mas você via a realidade econômica e social, né, refletido ali dentro de um ambiente escolar. E comecei a perceber justamente, nossa, por que os coleguinhas, a maioria ali, tudo, o pai vem buscar, a mãe vem buscar, e eu ficava perguntando, e por que eu não tenho um pai? E cadê meu pai? Né? Então, várias realidades foram me tocando e me interpelando a respeito disso tudo. E no final, o que me restava de fato, no final do dia, quando eu estava só, eram os meus livros. Era aquilo que eu poderia, de certa forma, entrar no mundo que era só meu e que ali eu poderia construir a minha imaginação. Então, desde muito cedo, eu frequentei muito a biblioteca da escola. Eu não era de estar jogando bola com os meninos, até porque eu não tenho coordenação motora nenhuma. Talvez também pela ausência paterna da figura masculina. Nunca fui muito ligado a práticas esportivas ou como se pode dizer, hobbies, atividades que são muito próprias, né, da prática em que homens costumam frequentar, praticar. Vim gostar de futebol já depois de adulto, já que aí que fui
me encantar um pouco mais pelo esporte, mas não jogo nada, vôlei, péssimo para vôlei, handebol, qualquer coisa que tem que usar o corpo, exceto a academia, que não dá certo. Mas então sempre tive esse ponto da educação como um caminho. E fui me desenvolvendo dessa forma, sempre estudando em escola particular. Chegou um momento que a minha escolinha de educação básica e fundamental, ela atingiu o limite de série e até o 5º ano, que era a escolinha que nem existe mais, né? Mudou a gestão, foi passada para uma outra escola, que era Pequeno Príncipe, onde eu estudava, uma escolinha que eu guardo memórias afetivas e uma recordação maravilhosa. Eu lembro de cada sala, eu lembro de cada estrutura, inclusive tinha uma árvore no centro do pátio, e para mim aquilo é uma ideia de que um dia, se eu quiser ter um ambiente, ser gestor de um ambiente educacional, eu quero trabalhar a ideia daquilo que eu experienciei. E precisei mudar de escola, né? Foi quando chegou o contraponto. Eu vou para a escola pública, que aqui tem a escola agrícola, que era tempo integral, ou eu continuo numa escola privada, né? Foi quando aí surgiu a oportunidade no Colégio Senso, onde eu fiz um teste de seleção e consegui uma bolsa. Então, consegui sucessivamente todo ano fazer essa prova de seleção e consegui uma bolsa e fiquei do 6º ao 9º ano no Colégio Senso, né? E é esse Colégio Senso, por exemplo, que depois de aluno eu retornei depois como professor e hoje, né, albergando a Faculdade Unopar, também continuo como professor nesse mesmo prédio, sempre muito interligado. E para ir enxugando, né, quando chegou para o ensino médio, eu já tinha muito dentro de mim essa questão da educação e eu comecei a dar reforço particular. As mães, de até mesmo dos colegas de sala, ou meninos, crianças menores, né, da minha idade, chegavam, se eu não perguntava se eu não podia dar reforço, né, em troca de pagamento, R$30, R$40, R$50 naquela época, por mês, e aquilo me encantava, eu gostava. E eu percebi, eu gosto de ensinar. Aí dentro da igreja eu fui ser catequista, né, enfim, uma série de outras coisas que eu consegui me identificar que a sala de aula, independente do lugar onde eu estou, é um ambiente que eu me sinto confortável e eu percebo que a educação é uma porta para mim. É uma porta para mim. E muitas outras vivências vieram me confirmando isso, mas assim, eu percebo que a educação ela foi o meu caminho de me segurar, a leitura, os livros, o aprendizado, foi o lugar onde eu me segurei muitas vezes, onde eu precisava entender quem eu era. E foram os livros, muitas vezes, que me provocaram a me perguntar sobre quem de fato eu era e quem eu queria ser. Né? E isso foi acontecendo na minha história, tanto que eu não consigo me ver, né? Passei um período aí longe da sala de aula, 1 ano mais ou menos, e foi talvez um período que eu mais fiquei assim, será que realmente eu estou fazendo alguma coisa que eu goste ou que me faz bem estando longe da sala de aula? Né, são coisas que me tocaram na minha história e me tocam até hoje. Essa perspectiva que você falou foi muito interessante inicialmente, a percepção de fato da mochila de rodinha que você não tem, do sapatinho que brilha, que pisa, que brilha, pisa. Que isso na nossa construção humana, desde a infância, na nossa construção do caráter de fato, faz com que a gente tenha o primeiro contato com a indignação, com a provocação. A gente se questiona o porquê de não ter, o porquê de não poder estar naquele ciclo, de não poder pertencer àquilo ali. A ideia do pertencimento, a ideia da necessidade de estar inserido em um meio social que é a maioria ali no seu espaço, como você falou, que foi a escola privada, né, no primeiro contato Exatamente. Com a infância. Eu tenho essas lembranças também, apesar de ter estudado minha vida toda, com exceção da academia na escola pública, eu tinha essas mesmas percepções. Alguém que tinha uma condição financeira melhor, que já ia com a mochila melhor, já não ia com algo que era doado, às vezes, pelo município, você consegue perceber essas distinções. É o primeiro contato com a hoje, né? Hoje você tem um barateamento da produção, por exemplo, você compra de determinadas aplicativos, lojas, né, que vêm do importado, compram-se peças mais baratas, meio que está todo mundo unificado, padronizado na forma de vestir. Na nossa realidade enquanto crianças, né, era bem específico, né? Tem os meninos que usam
uma roupa X, e tem quem usa Lilica Repelica e Tigor Te Tigre, né? Que era o auge, né? Isso dentro das escolas, né? A gente diferenciava o sapato que um está usando, é Nike, o outro só tinha condição de usar topper. Eu, pelo menos, sempre só usei topper, né? Porque era o que se podia trabalhar. E olha que a minha avó, ela custeava a escolinha particular, porque minha mãe, por si, não tinha condições, que já tinha minha outra irmã, né? Também que passou a estudar em escola privada, também outra pessoa que também partiu para o ramo da educação também. Hoje não é professora, mas é uma pessoa que sempre está muito ligada a essa parte acadêmica. Dentro dessas experiências de me conhecer, de me perceber, por exemplo, tinha o acontecimento, eu não frequentava, eu não tenho memória da infância, em que eu esteja nos aniversários dos meus colegas da sala de aula. Não por falta de convite, porque alguns eu ainda me lembro de ter recebido convite, mas porque eu não ia. Não podia ir. Quando pequeno me revoltava com isso, não gostava, até me chateei durante muito tempo. Hoje, já adulto, eu entendo a situação, não abono a situação, mas eu compreendo. Porque não tinha roupa para ir, não era porque não tinha roupa nenhuma, mas era porque na cabeça da minha mãe tinha que ir com a roupa mais arrumada e eu ia me dissociar das pessoas que já estariam ali frequentando. E poderia também, ela já percebia os olhares muitas vezes que se tinham meio tortos por parte de algumas pessoas, de alguns conhecidos, e o fato de eu estar talvez sozinho naquele ambiente poderia complicar essa realidade, né? É muito complicado a gente separar até um discurso de vitimismo para o que de fato poderia acontecer, mas a minha mãe, por exemplo, eu nunca tive, né, a oportunidade de ter ela nos meus eventos escolares, é tanto que chegou um momento que eu já não tinha mais vontade de apresentar absolutamente nada, teatro de Páscoa, teatro disso e daquilo, porque ela já não ia. E depois de grande eu vim entender, né? Ela falava, não, é porque eu já estou cansada e tudo mais, é porque ela também sentia vergonha da própria condição, né? De não ter um vestido bonito como as outras mulheres, as outras mães tinham, né? De ter o cabelo arrumado para poder fazer, de ter acesso a tudo, a própria estrutura familiar, né? Isso foi um lugar que sempre me machucou durante muito tempo, tanto que foi uma coisa que eu preciso até hoje ainda me trabalhar em algumas realidades, né? Em que momento isso realmente é uma realidade minha, interna, que eu preciso me trabalhar, até onde isso me impactou, de muitas vezes essa relação de inferioridade, porque um porque o outro não é. Então, foram essas as experiências que também me provocam a continuar sempre na educação, porque é o lugar onde eu me encontro com outras pessoas que têm vivências parecidas ou diferentes, é onde ali que eu, olha que interessante como é a vida, né? Essa pessoa vive a mesma realidade, mas foi para outro caminho. Essa pessoa também, mas foi para outro caminho. Né? Em que momento, o que foi que aconteceu? Né? Qual foi o ponto de salto, né, que levou a essas mudanças? Né? Então, tudo isso está permeado na minha história e que foi que me levou para o ambiente educacional. E, por fim, no ensino médio, quando chegou no 9º ano, eu teria a oportunidade de ir para o ensino médio na escola privada, tentar mais uma vez uma bolsa, ou tentar uma outra escola privada que tinha aqui na cidade, que ainda existe. Só que eu disse, não, eu vou para a escola pública. Eu quero ir para o ensino médio porque eu já tinha consciência que no ensino médio público se tinham projetos de monitoria, projetos sociais, uma série de outras coisas que poderiam, de certa forma, me lançar um pouco mais à frente em experiência educacional e mesmo experiência como aluno. E assim fiz. E dito e feito, no ensino médio fiz parte de conselho escolar, fui monitor das atividades que se tinham vários projetos inclusive de inclusão de pessoas com deficiência, onde se poderia aprender a língua brasileira de sinais. Estava dentro, todo movimento que podia, eu estava dentro, né? Exposições fora e tudo mais. Isso foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer na vida. No Liceu aqui de Xirambi eu encontrei uma outra casa, professores maravilhosos, onde eu tive uma troca de experiência fundamental para a minha carreira. Foi quando eu disse, independente de onde eu estiver, eu quero a sala de aula. Eu quero a sala de aula.
Perfeito, perfeito, Matheus. Não saia daí que daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco do Ceará em Pauta aqui pelo canal 180 da BrisaNet. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Moça, eu sou o técnico de violar o sinal. Tá fraco, né? O tempo todo, tô fraco. Esse modo não tem mais jeito não. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pelo canal 180 da BrisaNet, conversando com o Dr. Matheus Silva, que a gente falando sobre educação. Matheus também é professor e a gente parou no primeiro bloco, Matheus, numa perspectiva muito interessante da conversa sobre a distinção, sobre o princípio da indignação em sala de aula, percebendo as diferenças. E hoje a gente tem um elemento muito presente, falo na perspectiva de educador, de professor também. Hoje professor universitário, mas já fui professor substituto em ensino fundamental, fui professor de pré-vestibular, fui professor do primeiro passo, e você lida com pessoas, isso escola pública, com pessoas de níveis diferentes, ou melhor, a questão da vulnerabilidade social propriamente dita, sendo expressa diante dos seus olhos, as diferenças
sendo bem enfáticas em seus olhos, e o bullying é muito presente ainda nos dias atuais. Mas uma coisa que percebo de um bullying aplicado à nossa geração, tinha ali aquele elemento inibidor, silenciador, escravizador, o qual limitava a expressão, e isso, uma tese minha, dou crédito à maioria dos distúrbios mentais da nossa geração a essa prisão, o que é diferente do bullying aplicado hoje em dia com ferramentas digitais. Porque quando é que a gente pôde possuir um celular que tinha câmeras de fato, né? Então hoje essa exploração numa perspectiva educacional é muito distinta e a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com isso nos dias atuais. Exatamente, Breno. E é interessante porque, assim, dentro da minha realidade de criação de infância até os dias atuais, digamos que eu não sou de condição extremamente pobre, miserável, não, somos de condições simples. Não nos falta, mas também não exercemos um luxo, assim, isso até hoje. É uma coisa que eu sempre falo, para mim, o pouco que seja um pouco confortável, para mim já é suficiente. Não tenho grandes aspirações, romantizações de futuros luxuosos. Porque sempre foi criado muito nessa ideia dessa perspectiva do pé no chão, né? Sempre foi a minha avó contando as histórias dos pais de criação dela, que ela também foi adotada dentro de um seio familiar, de como era ali a vida simples, pobre. A minha mãe, olhando sempre, né, até hoje, a luta dela. Tantas coisas sempre me tocam nesse lugar de que eu não posso tirar os meus pés do chão, sem deixar de ter minhas metas, meus planos, mas sem me desconectar de onde eu vim, com o que eu sou e as minhas raízes, né? Essa experiência, né, essa dinâmica do bullying é muito interessante de perceber, porque sempre pude ter uma boa relação com os meus colegas desde novo, né, desde criança, mas dentro do ambiente escolar, né, também é um espaço, geralmente é onde se começa, porque é uma convivência mais estreitada, né, de laços, né, mais estreita de laços ali entre as crianças que vão convivendo. Muito dificilmente os professores, educadores, né, ali as assistentes conseguem perceber aquilo que está acontecendo dentro da própria sala de aula, porque não tem como ouvir as conversas de todos os alunos ao mesmo tempo, 24 horas, e tem um intervalo, tem aqueles momentos. E por ser de uma realidade social diferente, por muitas vezes alguns colegas chegavam com alguns comentários que hoje, né, a gente já tem nome para cada uma dessas coisas, que também era uma dificuldade da nossa geração, da nossa infância, que você sofria determinada ofensa, mas você nem sabia o que era. Se era sequer uma ofensa, né? Você acha, é normal, deve ser isso. Né? Então, por conta de alguns comportamentos, né, por não exercer determinados hábitos, muitas vezes, né, recebia apelidos, né, e até inclusive nomes femininos de personagem de novela que estavam ali justamente porque não jogava bola com os meninos, porque nunca estava ali, geralmente ficava mais na biblioteca, ou ficava conversando mais com algumas meninas. Nisso ainda nem estava ali, talvez, na percepção da própria afetividade, orientação sexual, mas isso ainda era muito insípido, né, ainda ali para se perceber nesse ponto. Mas até hoje eu ainda lembro nome, ocasiões, as palavras que foram ditas, né? Hoje, muito dificilmente esses colegas que já são adultos, alguns até filhos já têm, lembrem daquilo que eles falaram, mas eu lembro. E foram essas experiências também que foram me marcando. Por isso que muitas vezes esses lugares de xingamento, esses lugares de execração pública, de exposição, como, né, propriamente a gente pode até abordar daqui a pouco melhor, me toca muito. Porque eu penso que a empatia ela seja mais isso, esse lugar de dor meu, da minha história, de quem eu sou, se comunica com um lugar de dor da história do outro também. E aí é onde eu consigo estabelecer uma ponte, eu me comunico. Olha, talvez não esteja doendo da mesma forma como me doeu ou como me dói algumas vezes ainda, mas eu posso tentar conversar, dialogar com a tua realidade também. Foi uma das coisas que me fez ir para o direito também. Foi uma das coisas, porque não era romantizando a carreira, eu vou entrar para fazer justiça. Não. É o lugar onde eu posso entrar
e conseguir uma possibilidade, né, que é o que a gente sai, que é a capacidade postulatória, né, que é o que vai me dar um instrumento para que eu possa trabalhar e defender os interesses e direitos e também fazer cumprir os deveres dentro da sociedade para que eu possa ajudar de alguma forma as pessoas. Né? Previamente, né, fazendo aí nos animes, é spin-off, né, que chama, né, quando é aquele episódio só mesmo, né, fiz uma experiência religiosa dentro, né, de um seminário religioso, uma experiência de vocação, não por imposição de ninguém, não para me esconder de absolutamente nada, mas porque queria fazer experiência, né, de fato. Passei 2 anos e alguns meses no seminário de Quixadá, onde foi um outro lugar que de certa forma me moldou em muitas coisas, em questão de disciplina, em muitas das coisas de organização, porque ali a gente era meio que autônomo também. Você tinha que arrumar o seu quarto, você tinha que fazer sua cama, você tinha que arrumar seus livros, você tinha um horário de estudo, o horário da oração, tem que fazer a limpeza coletiva da casa, você tem que lavar sua roupa, você tem que ir final de semana nas pastorais, nas paróquias para ajudar e lidar com muitas realidades sociais gritantes e divergentes em cada região que a gente ia. Todo ano mudava, ou às vezes de semestre mudava um pouco do lugar que a gente ia, e conviver com outras experiências, outros homens, né, ali com cabeças diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes. Tudo isso impactava de alguma forma, né? Tudo isso impactava de alguma forma na construção de quem eu era. E em cada uma dessas realidades você vai encontrando esses lugares que te contrapõem. Muitas vezes você volta a encarar a realidade do bullying, né? Praticamente em todo o espaço que a gente está, até mesmo depois da vida adulta. A diferença é que depois da vida adulta a gente consegue trabalhar melhor essa criança interior, que não precisa mais se magoar ou chorar por tudo. A gente está. Isso aqui tem sentido que a pessoa está falando, mas talvez isso que a pessoa falou comigo fale mais da dor dela, do que ela está sentindo, ou do que ela pensa de si mesma do que em relação a mim. Então, outra coisa que me ajudou foi ter passado pela graduação de filosofia, e dentro da própria filosofia me aprofundei bastante, que foi uma temática que me encantou bastante, foi filosofia da mente, e a partir disso eu entrei no estudo de várias teorias da mente, a própria psicologia, a psicanálise. E entrando em contato com muitas dessas coisas, me abriu muitos horizontes. E algo que eu costumo sempre fazer é uma autoanálise diária, praticamente. Por que eu fiz isso? Por que eu precisei agir dessa forma? Por que eu respondi dessa forma a tal pessoa? Nem era esse meu sentimento, mas por que no impulso foi isso aqui? E por que essa pessoa me fez? Será que tem um fundo de razão naquilo que ela falou? Não, eu fiz isso, então não tem. Então, sempre procurando me trabalhar dessa forma, porque aí eu consigo ter uma própria crítica sobre mim, de forma que se alguém chega e me apresenta uma crítica que coaduna um pouco, ou que, né, converse mais com aquilo que eu já percebo, eu digo, olha, essa pessoa merece ser ouvida, né? Eu já vi, não vou me recordar agora onde, mas que nós deveremos escolher durante a nossa vida pelo menos as 3 pessoas só, para que a gente escute a opinião dessas pessoas e essa opinião seja vinculativa à nossa vida. Eu procuro exercer muito isso, de poder escutar a crítica que convém para que eu possa crescer, até porque eu sou um profissional da educação. Antes de advogado, antes de uma série de outras coisas, eu estou na educação há pelo menos aí uns 6, 7 anos, eu acho, acredito eu. Então, é uma formação constante. Eu já lidei com públicos da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio, e agora eu estou na docência universitária. Os públicos mais variados possíveis, né, de desenvolvimento. E tudo isso me impacta de alguma forma, né? E não tem como eu ficar longe desse dever social, não tem como eu me ver longe dessa realidade de lutar pela mudança de alguma forma, mesmo que seja na vida de 1, 2, 3 pessoas, pouco que seja, mas foi isso e é isso que ainda hoje me encanta. Seja uma mudança na sociedade, a partir do direito, seja uma mudança dentro da própria sala de aula, a partir da docência acadêmica. Eu sempre tive no direito, Matheus, um cuidado, uma responsabilidade muito grande
Porque antes de você fazer direito, você é educado, até a indústria cultural te educa como um senso de justiça abstrato e inexistente. Ele é abstrato no sentido de que nós não achamos que é aquilo, inexistente quando nós descobrimos que não é. Porque o direito ele trabalha para as pessoas, para resolver o problema de pessoas. Em momento nenhum vão nos buscar alguém que tem uma solução. Você já viu? Não viu. Sempre vão buscar pessoas com problemas. Exatamente. E a partir do momento que nós precisamos lidar, cuidar e sentir o problema dessas pessoas, e até também como docente de direito, repassar aos futuros profissionais que o profissional de direito não é só o profissional de direito. Vai ser pai, muitas vezes. Vai ser psicólogo. Vai ser médico. Mas, acima de tudo, vai ser ouvinte. Não conheço um bom profissional de direito que não escute e que não viva o que o cliente está vivendo naquele momento. Estou encerrando aqui mais um bloco do Ceará em Pauta. Daqui a pouquinho volto com o nosso terceiro bloco aqui pelo canal 180 da BrisaNet. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. BrisaNet, o futuro ao seu alcance. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte, planos odontológicos. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pelo canal 180 da BrisaNet. Hoje recebendo o professor, advogado, Dr. Matheus Silva, e a gente desenvolvendo uma ótima conversa sobre educação. E a gente parou no bloco passado, Matheus, falando desta responsabilidade que nós temos com o direito.
de mostrar o que o direito é de fato. E me deixa muito ultrajado o fato de que encontramos, infelizmente, essa é a grande realidade da coisa, muitos profissionais, principalmente do direito, que vendem a carreira de uma forma ilusória, de uma forma que realmente nós somos educados com a abstração da indústria cultural. E quando você vai para a vivência de fato, quando você quer resolver o problema das pessoas de fato, é diferente. Querer resolver é diferente. O buraco é bem mais embaixo. E para si, como professor, como advogado e com toda essa linha de raciocínio que vínhamos conversando do primeiro bloco até agora, como é que você consegue fazer a assimilação e a aplicação do direito no trato dessas causas vulneráveis? Pronto, é uma pergunta muito rica para ser trabalhada. Inclusive é uma coisa que desde as minhas turmas do primeiro semestre de Direito que consigo, né, ter a oportunidade de lecionar, é uma coisa que eu converso muito com os meninos, Breno, é que, olha, gente, existe uma visão romântica sobre o fazer direito, o direito, e existe, por assim dizer, também uma visão mais pragmática, mais prática, mais pé no chão. Eu sou da visão mais pé no chão. O direito, ele é um instrumento. Ele é um instrumento, né? Há quem entenda o direito como quase que como uma religião. Você tem institutos divinos, onde você tem figuras sagradas que você não pode tocar, que você não pode falar, figuras que lhe dão medo. Para mim, isso não existe. Essa realidade ela não se concretiza. Para mim, o direito ele é um instrumento. Não é à toa que o advogada, ele precisa passar no exame ali da OAB para que ele possa exercer a advocacia, né, de fato, ter a capacidade postulatória perante o juízo, e é isso que eu sempre enxerguei. Eu vou ter essa trajetória, aprendi bastante, né, dentro da academia, mas parte disso também foi fruto dos profissionais e das pessoas que eu sempre me cerquei ao redor. Eu tenho um padrinho, o Horácio Luiz, que ele é promotor, inclusive no Macapá. Ele é uma dessas figuras que também sempre pude observar, né? Sempre diz, é um promotor, mas não sabia nem o que fazer. Depois que eu fui vendo a atuação, a forma como ele age, ele é do tipo de pessoa pragmática. Então foi o tipo de pessoa também que eu mirei e eu assimilei muito da prática do trabalho dele, de entender o direito como esse instrumento, de fato. Né? Não sei se o meu caminho um dia vai ser o Ministério Público, mas, por hora, eu entendo que é fundamental entender o direito como esse instrumento. No momento que eu entendo o direito como esse instrumento, eu não preciso ter medo do promotor, eu não preciso ter medo do juiz, eu não preciso ter medo de que alguém venha falar sobre, vou dar parte de você no fórum, né? Todo mundo tem um verdadeiro fetiche nesse processo de entrar com o processo. Mas o processo como não fala, é um processo, onde vão ter partes, onde vão ter argumentos, esses argumentos vão ser analisados. É onde eu vou tirar a lei que está no papel e fazer a subsunção, né? Aplicar no caso concreto. Então, para mim, olhar as realidades de vulnerabilidade, muitas vezes, que são as realidades que eu tenho trabalhado ultimamente, geralmente alimentos, né? Que para situações, né, mais complicadas, onde a genitora está com o filho, né? E tem ali a ausência da contribuição paterna. Também tenho uma experiência, né, de trabalhar um pouco com os idosos ali da Casa do Ancião, né, em comunhão com o pároco, o Padre Anderson e a irmã Cecília, né, que é a irmã diretora da Casa do Ancião. Já tenho desenvolvido, não sei se já tem um semestre que estamos juntos aí trabalhando em algumas causas em relação aos idosos, curatelas, e tem outras coisas aí que a gente está desenvolvendo. Desenvolvimento de projetos para angariar recursos e outras coisas, né, que estão aí no anonimato, que aí só Deus, eu e as partes sabem, e o juiz, de tentar fazer alguma diferença de alguma forma. Né? Eu falo até para os meninos, né, sempre para quem até me conhece e quem é mais próximo a mim já sabe dessa realidade, que a advocacia ela não é minha atividade primária,
Hoje, se eu precisasse viver de advocacia, estaria um pouquinho complicado também. Mas também não sou do tipo que estou pegando toda a causa, tudo assim. Não, até porque hoje nem tempo talvez eu poderia ter para isso. Então, geralmente, quando eu me lanço em algum projeto, em alguma coisa, já é também tentando fazer alguma diferença, mesmo às vezes isso custando meu descanso, as minhas madrugadas e tudo mais. Porque é justamente essa forma que eu me enxergo o direito. É fazer justiça? Mas o que é essa justiça, né? O que é essa justiça? A gente está falando de uma justiça utilitarista, é aquela justiça que atende ao que eu quero, o que eu espero, o que vai ser útil para mim, para os meus, ou é a justiça no sentido mais poético ou no sentido mais real, que muitas vezes a justiça não vai atender aos meus gostos, né? Aquilo que eu espero. Tem outra realidade, né, também, que a justiça ela trabalha com a verdade. E o que é a verdade? Quem tem a verdade? Alguém é dono da verdade? Eu tinha um padre, ainda existe esse padre, né? Nem tinha um padre, não. Pude conviver com o Padre Marcos, que é da comunidade Shalom, que foi, na época, meu vice-reitor de seminário. Ele falava uma coisa que até hoje eu utilizo, né? A verdade, ela é poliédrica, né? O que é o poliedro? É aquela figura geométrica que ela tem muitas faces, muitos lados. Se você pega um poliedro cristalino, transparente, e projeta uma luz, ele vai refletir essa luz de várias formas, de várias cores, muitas vezes em vários lugares. Ele vai dizer que a verdade é como esse poliedro, que uma vez que é iluminado, que é provocado, reflete de várias formas. Cada parte desse reflexo é uma manifestação da verdade, mas não é ela toda. E talvez a gente nunca vai abarcar essa verdade toda, porque senão está para além da nossa limitação humana. Porque se todo mundo conhecesse a verdade de tudo, estava ótimo. Bastava consultar essa pessoa que soubesse a verdade de tudo. Mas aí também como garantir que essa pessoa estaria falando a verdade se nem todo mundo detém a verdade de tudo? Então é sempre esse mistério, esse desafio trabalhar com o direito. Porque ele é um instrumento, mas às vezes é um instrumento falho. Onde você sabe que poderia ter sido feita alguma coisa melhor, mas processualmente falando, talvez ali ainda não tenha uma lei específica que assista aquilo. Talvez ainda não tenha um artigo, ainda não tenha um dispositivo processual que atenda àquela demanda específica que você quer. E você precisa tentar se munir de outras realidades e ir contando com a colaboração legislativa para que olhe para as realidades das minorias, olhe a realidade para que continue legislando sobre isso, para que se cobre poder público, para que tome iniciativas, né, de ações afirmativas, de políticas públicas. Você também passa a entender que o direito ele não é o dono, ele não é o grande protagonista da sociedade, mas é um dos principais atores da sociedade, né? Que visa, através dos seus instrumentos e da capacidade postulatória, da capacidade de fazer o Estado agir, né? Fazer o Estado agir, né? Aí veja a figura da justiça, né? Que tem a balança e tem a espada. É o Estado que vai regular essa balança, entender quem está com o direito e, no momento que for necessário, o Estado também usa essa espada para que possa fazer valer a força, não na força como a gente entende a violência, mas de fazer cumprir aquilo que a gente está pedindo e que é o direito da pessoa, que é o direito do cidadão. Então, por isso que muitas vezes, muitas dores, muitas realidades me ocupam um tempo, me ocupam, acho que também por ter vindo já do berço da filosofia, muito dessa compreensão vem disso aí, né? O Karnal, Leandro Carnal, ele fala que muitas vezes quanto mais a gente conhece sobre uma coisa, mais desconfortável nós ficamos com a realidade. É a história de que o conhecimento do bem e do mal, ele te tira do paraíso, né? Quanto mais você conhece sobre uma realidade, mais você vai ficando desconfortável. O direito, eu digo para os meus alunos, olha gente, cada vez mais vocês forem avançando, vocês vão perceber que algumas coisas que vocês acham que é normal, não é normal. Não é normal. Não é para ser acolhido como normal. Foi se tornado comum.
Aí a gente tem que dizer, porque o normal é aquilo que vem da própria ordem natural que tem que acontecer. O comum é aquilo que é transformado cotidianamente, que acontece cotidianamente. Isso é o comum. Mas tem coisas que não podem ser normalizadas. E o direito ele faz acordar para essa realidade. A filosofia já tinha me feito acordar para essa realidade muito antes. Então, o direito na minha vida, na minha história, ele veio com essa caminhada. E claro, com a contribuição de cada um dos professores, né? Posso mencionar aqui vários que você teve também a experiência, né, de estudar, com a Semi, com o Pedro, né, com a Ana Paula, a Jamile, Júlio César, o próprio, também já foi entrevistado da casa o professor Romero. Nós tivemos ali muitos bons nomes, né, e tem muitos e muitos outros nomes maravilhosos que poderíamos citar aqui um bocado, mas também foi com esse pessoal. Foram com os meus professores de ensino médio, foram com os meus professores da educação infantil. Eu lembro de todos e todas, inclusive em saudosa memória da professora Sônia, que foi uma das mulheres maravilhosas que passaram pela minha vida. Eu digo que a minha história ela foi composta muito por mulheres, e talvez essa sensibilidade um pouquinho a mais me veio de presente, sempre olhar além do que está externo, do que está aparente ali na coisa. Perfeito, Matheus. Eu lembro de um seminário, de uma aula de direito penal que foi apresentar, e eu falei no momento que se há injustiças no mundo hoje, no mundo do direito, se há injustiças, e nós trilhamos esse mesmo caminho de uma busca por uma justiça que não existe, nós somos os principais culpados dessa injustiça, porque a gente romantiza uma justiça que não existe. Exatamente. Essa abstração da justiça, eu sou muito crítico em relação a isso. Quando você afirmar um ultra-sistema de justiça, é a mesma coisa de você estar omitindo uma desigualdade, um problema estrutural do Brasil. O Gonzaguinha fala em uma de suas letras, quando se vai se relacionar à questão do trabalho, à questão do desemprego, que sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Aí vem o grande prisma da desigualdade do que a gente vive hoje em matéria de Brasil. Por isso que quando eu digo, quando a gente vai aplicar o direito e quando a gente vai repassar o direito na academia, é muita responsabilidade. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o nosso quarto e último bloco do Ceará em Pauta. Canal 180, fica aí. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício, estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. Por isso, mudamos a nossa vela. Nossas formas ficaram mais flexíveis. As cores ficaram mais quentes. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja, na verdade. BrisaNet. O futuro ao seu alcance. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado super para você, amar é acolher.
Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco aqui no programa Ceará em Pauta, recebendo o Dr. Matheus Silva, com o qual a gente tem desenvolvido uma conversa excelente sobre educação, uma conversa provocadora, Matheus, sobre educação. E havíamos falado, ou melhor, você falou que quando exerce o mister da advocacia é sempre por algo que te causa indignação, que você busca trabalhar na solução. Estive acompanhando nos últimos dias, até pelos veículos de comunicação do Sistema Maior de Comunicação, seu protagonismo em relação a uma determinada causa. E desde já, parabenizo bastante por essa atuação, por essa questão do protagonismo como advogado, de assumir a frente em causas que causa, de fato, indignação, que causam o termo norte-americano, quando vai se falar sobre isso, o disgusting. E a advocacia, como dizia Sobral Pinto, né, não é a frase clichê, né? Não é uma profissão para covardes. E diante de tudo que a gente já conversou, desde do mais interno humano, a construção social da pessoa propriamente dita e a advocacia como essa ferramenta de instrumentalizar a justiça, me fala como é que está sendo essa experiência, nesse caso. Olha, desafiadora, por assim dizer, e cansativa enquanto... Tá tudo aí vindo, vamos dizer que a poeira ainda está no ar, né? Porque assim, já tive a experiência de lidar com muitos casos, né? Assim, muitos deles nem precisaram chegar até a fase processual, alguns sim, mas a grande maioria no anonimato, né? Talvez seja a primeira vez que eu esteja lidando com uma realidade que eu precisei, né? Assim, por conta do contexto, me senti impelido, né, pelas pessoas que chegaram até mim, por pessoas que já lidam com a realidade de pessoas com deficiência, né, que é o nicho que nós estamos inseridos dentro dessa última realidade que aconteceu, desse jovem que infelizmente, né, teve aí sua imagem, dignidade, ultrajadas, né, em um vídeo que se tornou público, que circulou em stories e redes sociais e demais canais, enfim, que esse jovem sequer, né, tem a própria capacidade de entender a dimensão daquilo que foi feito a ele, que vem sendo feito durante um bom tempo, né, como é o que aconteceu, né, mas a realidade talvez seja a primeira que está ganhando uma notoriedade e que o meu nome está indo junto, não é ainda o que eu espero, tudo mais, o pessoal, do ponto de vista profissional é bom, mas quem é que vai ser inocente de não dizer, não, é bom essa notoriedade para o trabalho, tarará. É bom, mas a mim ela não me serve nesse momento, porque realmente a mim ela tem, na verdade, nesse momento me causado mais o lado
oposto do negócio do que o lado positivo mesmo. A indignação, né? É bom ver... A que custo, né? Exatamente. É bom ver o apoio das pessoas chegando e tudo mais. Parabéns, ótimo, parabéns. Mas sou uma pessoa que o elogio, bater nas costas, não é algo que vai me encantar muito, não. Inclusive colegas de profissão, né, nos seus stories, né, e nas suas redes sociais, dizendo quem muito se promove, quem muito quer ser bom samaritano, desconfiem, piriri, pororó, né, tem para tudo e para todos. Então, é esse o olho do furacão que eu estou no momento, né, e pedindo aí a Deus a graça de que a poeira baixe um pouquinho para que eu possa trabalhar e depois, se vier a repercutir, que seja um bom resultado e que eu já não precise mais estar aí em evidência, né? É essa a minha intenção. Mas, assim, esse caso, ele toca em um lugar de dor meu também, né? E quantas vezes a gente não é colocado na nossa intimidade, pela minha dimensão Mateus, pessoa física, enquanto homem preto, como se pode se dizer, de uma realidade social que eu vim de baixo, né? Não tão de baixo de um ponto de miserabilidade, não é esse o lugar que eu quero estar, mas de uma realidade mais simples, né? De filho de empregada doméstica, pai ausente, né? Vim conhecer meu pai só com 12 anos e depois vim ver que, de fato, não teria sido bom ter a convivência mais cedo. São muitas as realidades que me tocam, a própria questão da minha dimensão afetiva também. Hoje eu tenho um companheiro e o fato de poder falar isso aqui, né, hoje já é um progresso em relação a muito tempo atrás, onde sequer eu me imaginaria falando isso. E são esses lugares, muitas vezes, que são atacados quando a minha imagem vem a público, né? Ainda não é um lugar de conforto para mim, ainda é uma coisa que eu preciso trabalhar bastante no pessoal, isso. Mas ganhou notoriedade, né? É o ônus e o bônus daquilo que a gente faz. E junto com a curadora desse jovem, desse rapaz, a gente está aí procurando desenvolver um trabalho que estava até falando aqui nos bastidores, né, antes da gente entrar no ar, é algo que eu faço em relação a ele. Me interessa o bem dele, independente que a curadora hoje é a irmã, amanhã pode não ser, a situação pode mudar, mas ele, enquanto a existência dele estiver presente na sociedade, precisa de alguém que veja isso. Porque há quanto tempo que ninguém viu isso? E eu não sou o salvador, eu só fui alguém que se indignou e eu tinha um instrumento na mão, eu tenho um instrumento na mão e eu posso usar, e eu quero usar, e eu vou usar. Pronto. Né? É para tentar fazer alguma realidade, alguma coisa. Não conheço a outra parte que está envolvida, não é algo pessoal, até porque, graças a Deus, sempre tive uma boa convivência aqui dentro da cidade com todo mundo, a partir das andanças no comércio com a minha avó, a educação que me foi dada, de sempre buscar zelar, respeitar pelo outro. Não sou santo, não sou perfeito, não sou a pessoa ideal, mas dentro das minhas limitações eu tento ser melhor um pouquinho cada dia. Eu acho que a obrigação humana de todo mundo é tentar um pouquinho a cada dia ser alguém melhor. Tem muitas coisas que você precisa melhorar dentro da minha realidade, mas é uma coisa que eu falei esses dias e que é uma frase que tem me acompanhado. Viver é se comprometer. Não dá para viver de forma morna, né? O próprio Evangelho vai falar isso, né? Que se você for, seja quente ou seja frio, se você for morno, eu vomito. Né? Então, é melhor ser quente ou ser frio. Nessa história, eu acho que nesse momento eu estou na fervura, estou no quente, né? Estou no quente. E eu acho que é isso que a gente veio para dar a cara a tapa. E é cada vez mais que eu percebo a minha existência. A minha existência, muitas vezes, ela veio para provocar incômodo mesmo. Né? Eu não vim para trazer a paz, mas vim para trazer a guerra, o conflito, a espada. E é isso que a pessoa do direito ela deve ser. Ela não deve ser essa figura de se conformar. Ela tem que ser essa figura da espada, muitas vezes. É onde a espada vai agir, é onde você provoca o Estado a abrir o olho para a realidade de alguém que está precisando de um amparo. E eu espero, tenho profundo confiança no juízo, no julgamento, na própria justiça, de que
esse jovem venha a ser assistido nessa causa em específico e a partir dela e daquilo que eu tenho conversado já com outras instituições, com outras pessoas, inclusive do próprio poder público, e para que outras realidades da vida dele também venham a ser transformadas. É essa a minha intenção, a nossa intenção, e para quem não acompanhou o caso, né, pode inclusive acompanhar aqui pela própria Sertão TV, no programa Ponto de Vista, que já deu uma entrevista no dia 21, própria matéria no Tirambim agora, nos veículos de comunicação também vocês vão encontrar. Pessoas com deficiência, elas precisam de uma atenção especial. A própria existência delas, muitas vezes, já é incômoda para muita gente, já é difícil elas existirem. Elas não podem estar sendo submetidas a tratamento degradante, piadinhas e outras coisas, sabe? Esse tempo já passou. O humor negro, ele não cabe na nossa sociedade nesse momento. Há quem gostar, que viva isso no seu privado e que não ataque ninguém específico, porque já chega, né? Inclusive, pessoas com deficiência, né? Esse é o termo, esse é o nome correto. Não é portador de deficiência, não é uma pessoa especial. Pessoa com deficiência, isso já foi convencionado. Vamos colocar as coisas nos seus nomes, nos seus termos e lutar pelo direito e a garantia dessas pessoas. Aqui em Tirambim, temos CRAS, temos CREAS, temos Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, mas ainda faltam muitas outras estruturas, inclusive privadas, da iniciativa privada, que possam tutelar o direito dessas pessoas, garantir assistência, desenvolver atividades, uma série de outras coisas. É esse o lugar onde o direito me toca. Eu acredito, Matheus, eu vou falar numa perspectiva muito profissional da coisa agora, certo? Sobre essa causa que tem trazido uma visibilidade. Claro, a nossa carreira, ela aduz uma ideia de atuação muito sóbria. E essa causa vem trazendo uma visibilidade, como você falou, que deve ser tratada com cuidado, não é? Porém, o que eu vejo? Acho que o nosso grande desafio hoje, como os novos da carreira, a gente lida com questões que são bem mais sensíveis, são bem mais delicadas, que longe de mim, digo isso com toda a ênfase, em vir desmerecer, longe disso, desmerecer o trabalho do advocacia mais tradicional, aqueles advogados de carreira que nós já vimos e que até nos espelhamos quando estamos no período da graduação, ser igual ao doutor fulano faz, mas isso é novo. Isso é novo, isso é instigante. Isso para alguns profissionais não é uma questão de ser bom samaritano, de estar surfando na onda do destaque da publicidade, mas é porque é algo novo. Você está, e pelo menos em matéria jurídica, isso é a minha perspectiva da coisa, minha visão profissional da coisa. É algo do direito que está se brilhando com a atuação nova. É uma cara nova nisso. E eu acho isso incrível, porque para quem está novo no direito, tem a perspectiva de sonhar tão alto quanto os grandes que nós víamos. E com outras ferramentas, com né? outras ferramentas. Então, isso é uma questão de progresso propriamente dito. Porque a gente sempre trabalha, o direito trabalha muito com o passado. Mas quando você vê o futuro para se atuar, isso é muito grande. E é o que eu vejo nessa causa, isso numa perspectiva profissional. Por isso, então, quando nós abrimos o bloco das felicitações, porque é algo muito novo, é algo muito grande, é algo que causa uma repercussão, isso para nós, da área, uma repercussão muito positiva. E para quem causa uma repercussão negativa, é preocupante. É preocupante que chega a ser imoral. Não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio. Porque nós tratamos desde o início desse programa, e esse programa é um programa feito com muita responsabilidade. Ceará em Pauta é um programa feito com muita responsabilidade.
sentei aqui com prefeitos, com chefes de gabinete, com outros advogados e falando numa perspectiva bem aberta da coisa. Os meus telespectadores, aqueles que me conhecem, devem entender, até mesmo na minha personalidade, que é dever se indignar. E nós falamos desde o começo do programa de uma perspectiva educacional. Nós somos, para além de profissionais do direito, educadores. E uma situação tão desgastante, tão degradante como foi vista, infelizmente, e tendo como consequência um protagonismo jurídico, eu vejo como muito positivo para o futuro do direito. E esse programa, Matheus, foi um excelente programa. Quero que você se sinta à vontade a vir mais vezes ao Ceará em Pauta para que a gente possa discutir. Eu sempre digo que, como falei no começo do programa, isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, sobre sociedade, que tem que provocar mesmo, Sim. Que tem que causar indignação, que tem que mudar, que tem que moldar as pessoas. Esse programa ele tem uma perspectiva pedagógica. Ele deve ter. Enquanto eu estiver à frente, ele tem que ter essa perspectiva. Então, eu lhe agradeço demais pela sua presença aqui, viu, meu amigo? E deixo o espaço aberto para as suas considerações finais aqui no programa. Eu que tenho que agradecer, Breno. Como falei, acho que no início do programa, quando vi lá a mensagem chegando, né, no direct, e era um convite seu, eu só disse, olha, só preciso... Qual é o horário? Qual é o dia? Porque recusar não estava ali dentro da proposta, porque de fato é um espaço muito bacana de conversa, tenho acompanhado, né, alguns programas que você conduziu, fiquei muito feliz, né, quando você assumiu a pauta, né, que ficou aqui à frente, né, desse programa aqui da casa. E de fato, o direito ele é para incomodar. Ele é para incomodar, ele me incomoda, ele incomoda outras pessoas. Eu acho que também é uma das funções dele, não é para ser confortável. Ele é um instrumento e muito do que se conhece é para tornar essa indignação da realidade que a gente não vive ainda uma utopia, né? Um mundo perfeito. Nem vamos viver. Mas é que enquanto a gente estiver caminhando, enquanto eu puder fazer alguma coisa, enquanto você puder fazer alguma coisa, você que está em casa poder fazer alguma coisa, vai estar valendo. Vai estar valendo. Quem dera que a gente pudesse viver como se fosse aqueles folhetos, né, de propaganda religiosa, onde a criança está brincando ali na toca da cobra, tem outra criança brincando com o leão, está um sorrindo, olhando para o outro. Ótimo, que seria bom se vivêssemos assim. Mas não vivemos, e é por isso que existem as leis, e é por isso que existe o direito, para pacificar a sociedade, né? E é nessa atividade, né, nesse desafio que a gente vai se lançando todo dia, buscando melhorar. Eu ainda sou um propedeuta jurista, né, no sentido de, apesar de estar aí no mundo do direito há um tempo, desde a graduação também já em escritório de advocacia, que parte também dessa indignação, parte da minha atuação também devo muito ao mentor que tive como na área do direito para a advocacia, o Dr. Lucas Brito, um homem de uma índole, de uma ética, de uma moral irrepreensível, um homem de um conhecimento espetacular, a quem devo muito do conhecimento da prática que tenho. Foi uma pessoa que me fez passar em processo civil com muita tranquilidade, porque tudo que eu precisava ter aprendido, eu aprendi muito tempo antes dentro da experiência do escritório, com muita paciência e muita calma. E devo isso muito também a ele, a minha mãe, a minha avó, a todas as pessoas que conviveram, me ajudaram no meu processo de criação e desenvolvimento. E hoje sou o que sou porque sou um pedacinho de cada uma dessas pessoas, um pedacinho de indignação da história de cada um, que hoje me lançam para frente também para lutar por quem não tem voz. Claro que eu não vou conseguir abarcar todas as realidades, claro que eu não vou salvar o mundo, mas eu posso ser mais um nesse instrumento, né? E não é uma autopromoção, até porque quanto mais anônimo, melhor, porque a gente consegue trabalhar mais tranquilo, mais seguro, inclusive. Mas se tiver que vir falar, por isso que também aceitei, né? Porque também não é um chamado pessoal do Matheus. Eu tenho que muitas vezes conter as minhas limitações, muitas vezes um pouco de timidez em relação a algumas coisas,
porque é um assunto que precisa ser falado, então eu empresto meu corpo, eu empresto minha voz para essa pauta, para esse assunto, e é isso que a gente é. Nós somos, vamos dizer, agiotas das causas, né? A gente empresta o nosso corpo, mas a diferença é que muitas vezes a gente não recebe de volta, né? Mas é isso, é a vida. Então agradeço o espaço, agradeço a você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado. Pode ir lá, né, nas minhas redes sociais, pode chamar para conversar, né? O meu, vou deixar aqui o arroba, adv.mateussilva, com TH, você pode ir lá conversar, vamos trocar uma conversa, vamos direcionar, tenho muitos colegas também que podem contribuir com isso, para a academia, você que está pensando em fazer direito ou não, está na dúvida, enfim, a gente está um espaço aberto de diálogo, sempre gostei muito de conversar, e que um dia a gente tenha uma sociedade melhor, essa é a minha meta, Pois, meu irmão, muito obrigado. Meu desejo é que esse instrumento possa vigorar e que todos possamos fazer futuramente uma grande orquestra bem afinada. E você entende de reger isso, né? Muito obrigado pela sua audiência. Essa foi mais uma edição do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará. Um abraço, um cheiro no coração de vocês e até próxima semana, se Deus quiser.